Seja bem-vindo ao canal do CREA Santa Catarina. Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho das notificações para ser informado de todas as novidades. Quando você se forma na faculdade, via de regra, você está no ponto zero da sua jornada financeira. Se você vem de uma família de posses, pode ser que você já tenha um carro pago, um imóvel próprio e até mesmo algum dinheiro aplicado. Mas se esse for o seu caso, entenda que você está muito longe do padrão. O normal mesmo é estar na estaca zero. Nenhum patrimônio, nenhum dinheiro, algumas demandas reprimidas de coisas básicas do dia a dia e talvez algumas dívidas. Isso é o normal. Os primeiros rendimentos de um recém-formado mal dão para pagar as contas e comprar algumas coisas realmente urgentes. Então, falar de gestão financeira e de investimento seria uma grande perda de tempo, já que sobreviver é a única coisa que importa e é a única prioridade, certo? Errado. Isso é o que muita gente pensa, mas esse pensamento é equivocado. Neste episódio, nós vamos falar de como a gestão das finanças pessoais é uma tarefa estratégica de todo profissional de geociências, de todo agrônomo e de todo engenheiro recém-formado. Temos de reconhecer a realidade e as dificuldades do profissional nesta fase. Mas é preciso mostrar que o momento de abrir os olhos para o conceito de investimento é agora. Seja bem-vindo ao episódio número 9 da série Primeiros Passos no Exercício Profissional do CREA Santa Catarina. Finanças pessoais é a disciplina que estuda a aplicação dos conceitos de finanças empresariais nas decisões financeiras de uma pessoa ou de uma família. Em finanças pessoais, são consideradas todas as características da pessoa ou da família e os diversos eventos financeiros que ela atravessa. Também são consideradas a fase da vida da pessoa ou da família, de modo a proporcionar um planejamento financeiro adequado às suas necessidades e às suas prioridades. O tema finanças pessoais não é definitivamente um esporte nacional. Em todos os rankings de educação financeira publicados nos últimos anos, o Brasil aparece entre os piores países pesquisados, geralmente superado por países como Togo, Zimbábue, Madagascar. No Brasil, como se sabe, não existe uma tradição de educação financeira, como na Finlândia, Noruega, Dinamarca, Suécia, Israel, Canadá, Estados Unidos. Isso se deve, penso eu, ao fato de estarmos num país em que grande parte da população está ainda nos degraus mais baixos da pirâmide de Maslow, ou seja, tendo de lidar com as necessidades mais básicas da sobrevivência humana. O principal objetivo pelo qual um jovem profissional deve se dedicar às finanças pessoais é obter, primeiro, tranquilidade, segundo, estabilidade, terceiro, crescimento, progresso e quarto, sustentabilidade. Em se tratando de finanças, existem algumas recomendações que eu sempre dou aos mais jovens que se interessam pelos meus conselhos, claro. E a primeira delas é não comprar dinheiro. Dinheiro é o produto mais caro que existe. Uma pessoa ou uma empresa compra dinheiro quando toma dinheiro emprestado ou compra uma coisa financiada com juros. Então, parcelar a conta do cartão de crédito, entrar no limite do cheque especial, comprar um celular caro em 20 prestações são formas de comprar dinheiro. Como você sabe, o preço do dinheiro é o juro.
E quem compra dinheiro está pagando para ter agora uma coisa que só conseguiria ter daqui a algum tempo se guardasse o dinheiro que tem. Mas eu sei que, especialmente quando se é recém-formado, com demandas reprimidas em todas as frentes, é muito difícil não comprar dinheiro. Então, o meu conselho é só comprar dinheiro em casos de muita necessidade. E ser muito criterioso para determinar se o caso que você está enfrentando é mesmo de muita necessidade. A segunda recomendação é ter em mente que nunca é cedo demais para aprender e aplicar os princípios de finanças pessoais. Não importa que idade você tenha ou em que fase da vida ou da carreira você esteja, busque conhecimentos sobre finanças pessoais e isso irá melhorar a sua vida no futuro. E é bom ter em mente que finanças pessoais têm a ver sempre com o futuro, o que nos leva à terceira recomendação. Desenvolva e aplique o senso de planejamento. As nossas profissões têm a ver com planejamento. A engenheira Elaine Marcial faz uma afirmação instigante e certeira. Ela diz: o futuro deixa sempre pegadas no presente. Há, portanto, que aprender a reconhecê-las para poder ajudar a construí-lo de forma mais favorável. Isso significa que o futuro não é tão incerto como muitos dizem. E os profissionais de engenharia e de agronomia sabem disso, porque vivem de antever e forjar o futuro. O futuro é uma das nossas matérias-primas, é o nosso objeto de estudo, é o nosso objeto de trabalho. Afinal, como disse o engenheiro Marcos Túlio de Mello, o que é um projeto técnico, senão uma maneira que o homem inventou para criar as condições para o futuro desejado? Vale para o trabalho e vale para a vida. Planejamento é bom em todos os campos e é essencial nas finanças pessoais. A quarta recomendação é repetida a exaustão pelos orientadores financeiros. As suas despesas devem ser menores do que a sua renda total. Ou seja, você não pode gastar mais do que recebe. Simples assim. Trata-se das clássicas 3 perguntas que você precisa fazer antes de comprar seja o que for. Primeira, eu preciso mesmo comprar isso? Segundo, eu posso comprar isso sem precisar comprar dinheiro? Terceira, é urgente? Precisa ser agora? Se você responder não a qualquer uma dessas 3 perguntas, melhor não comprar ainda. Outra coisa importante, quando se fala em investimento, é natural pensar em mercado financeiro, que é uma expressão utilizada na ciência da economia. Mercado financeiro significa todo o universo que envolve as operações de compra e venda de ativos financeiros, ou seja, valores mobiliários, mercadorias e câmbio. Mas quando nós falamos em investimento, não se trata necessariamente de mercado financeiro. Existem investimentos muito importantes que qualquer pessoa pode fazer mesmo sem ter dinheiro. No caso de engenheiros e de agrônomos, profissionais cujo produto tem uma expressiva componente intelectual, é claro que esse tipo de investimento, não financeiro, é de natureza intelectual. E o objetivo é, naturalmente, aumentar o valor que pode ser cobrado pelo seu trabalho. E esse investimento de tempo, de energia e, eventualmente, dinheiro na sua formação e aperfeiçoamento profissional, muitas vezes não recebe a devida atenção. Vou repetir aqui uma reflexão que eu apresentei pela primeira vez no livro Administração do Escritório, como base para o tema de precificação de serviços. Veja só, um profissional prestador de serviços vende aos seus clientes, em última análise, cada minuto do seu tempo. E quanto vale o seu tempo? Quanto você pode cobrar pelo uso do seu tempo? Melhor dizendo, quanto os seus clientes ou empregadores estão dispostos a pagar pelo seu tempo?
Essa pergunta nunca é fácil de responder de forma objetiva e quantitativa. Porém, é possível fazer uma análise qualitativa dessa questão. Pense no seguinte: um menino ou uma menina de 10 anos não possui ainda nenhum conhecimento, nenhuma capacidade ou habilidade que possa ser comercializada. Digamos que ele ou ela, nessa idade, abandone a escola e não se dedique a nenhuma atividade de aprendizado de coisa nenhuma. Simplesmente gaste os seus dias em atividades de distração e de diversão. Digamos que, por sorte, essa menina ou menino não seja cooptado pelo mundo do crime, nem se torne usuário de drogas. Que se torne apenas um adulto sem nenhuma qualificação e, por não ter estudado o mínimo, sem condições de aprender habilidades além das muito simples. O que resta ao nosso jovem quando chega aos 16 ou 18 anos? Quanto vale a sua hora de trabalho? Por quanto ele pode vender a sua força de trabalho? Não é preciso ser especialista em economia para saber que esse suposto jovem terá de vender a sua força de trabalho por um valor muito baixo, algo em torno de 8 a 10 reais por hora. Esse é o valor da hora de trabalho de pessoas muito jovens e sem nenhuma instrução, treinamento ou experiência. Se esse nosso jovem optar por não frequentar nenhuma escola e não participar de nenhum treinamento profissional, ele somente poderá melhorar os seus rendimentos contando com a experiência prática, o que implica continuar trabalhando e esperar o tempo passar. Considerando novamente o melhor dos mundos, ou seja, que o nosso jovem não caia na bebida ou nas drogas, que não se envolva em nenhuma atividade ilícita e que seja um bom trabalhador, ele chegará à idade madura, lá pelos 40, 50 anos, ganhando seus 11 ou 15 reais por hora. É importante observar que, embora existam pessoas que fogem ao padrão apresentado aqui, é preciso reconhecer que esses casos, geralmente, são resultado de combinações excepcionais de talento, sorte, disciplina. Não é, seguramente, uma boa aposta, pois a possibilidade de uma pessoa adulta que não tenha estudado e nem tenha treinamento técnico profissional ganhar mais do que foi sugerido aqui é realmente muito baixa. Do que foi visto até aqui, podemos deduzir o seguinte: para chegar à idade adulta e depois na idade madura, com possibilidade de cobrar caro pelo uso do seu tempo nas atividades de produção, o indivíduo precisa investir corretamente boa parte do seu tempo nas atividades de preparo. Nós vamos explicar melhor isso. Podemos dizer que usamos o tempo em atividades de produção quando estamos fazendo alguma coisa que o nosso cliente está pagando. E em atividades de preparo, quando estamos fazendo coisas que contribuem para reduzir o tempo e aumentar o valor da utilização do tempo em atividades de produção. O uso racional do tempo em atividades de preparo amplia o valor do tempo aplicado em atividades de produção. Atividades de preparo são atividades nas quais o indivíduo está empenhado em desenvolver os seus talentos e capacidades para que o seu trabalho possa ser mais valorizado. Em outras palavras, para que cada minuto do seu tempo tenha mais valor. Já atividades de produção são as atividades nas quais o tempo consumido é totalmente transformado em produto, ou seja, em algo pelo que o cliente está disposto a pagar para receber. No dia a dia do profissional, os processos de decisão constituem normalmente as atividades mais desgastantes, cansativas, consumidoras do tempo. Quanto mais e melhor for aplicado o tempo nas atividades de preparo, menos tempo será consumido nos processos de decisão sobre como fazer as coisas. Uma vez que conhecimento e habilidade obtido nas atividades de preparo tendem a tornar o processo de decisão mais rápido
mais eficaz e mais confortável. Portanto, mais valorizado se tornará o seu tempo para aplicação nas atividades de produção. Quanto menos tempo você gastar decidindo coisas e mais tempo gastar fazendo coisas, mais descansado você se sentirá no final de um dia de trabalho. Essa discussão toda serve para esclarecer a importância do investimento do seu tempo e da sua energia em atividades de preparo, popularmente conhecido como escolaridade ou treinamento técnico. Mas também deveria servir para que você tenha a noção de que preparo tem um custo e que esse custo deve ser repassado ao cliente na hora de vender o seu produto. Ou seja, atividades de preparo são a plantação e as atividades de produção são a colheita. Portanto, livros, palestras, cursos, viagens, visitas são formas de investimento que aumentam o valor do seu trabalho e garantem melhores ganhos no futuro. Muitas vezes, em determinadas fases da vida ou da carreira, esse tipo de investimento é muito mais lucrativo do que qualquer investimento em ativos financeiros. Fique atento às oportunidades de investimento nessa área intelectual. Um dos principais objetivos da gestão das finanças pessoais é obter, no médio e no longo prazo, a chamada renda passiva. Mas antes de falarmos sobre renda passiva, vamos definir o que é renda. E é importante aqui dar os créditos para os livros do Jean Tozeto, que é um dos mais respeitados analistas e autores nessa área. Nós vamos deixar o link para os livros do Jean Tozeto na descrição desse vídeo. Pois bem, em economia, nós chamamos de renda a remuneração dos fatores de produção, ou seja, salários, que é a remuneração do fator trabalho, aluguéis, que é a remuneração do fator terra, juros e lucros, que é a remuneração do capital. Algumas dessas rendas são ativas, geradas a partir de um trabalho, e outras são rendas passivas. A renda passiva é aquela renda que você recebe sem ter um ofício ativo em função dela. Ela provém de um ativo que você comprou, construiu, desenvolveu ou herdou. Trata-se de um investimento de capital ou de trabalho que é feito uma vez e que produz rendimentos de tempos em tempos, por algum tempo ou para sempre. Cada unidade de renda passiva geralmente rende um pouquinho. Portanto, deve-se construir uma base de investimentos em renda passiva cada vez maior para ativar o que os educadores financeiros, como o próprio Jean Tozeto, chamam de a bola de neve dos juros compostos. Isto se explica porque ativos financeiros rendem dividendos e você pode reaplicar esses dividendos na compra de novos ativos geradores de renda passiva. Aqui eu vou dar alguns exemplos de investimento em renda passiva. Construir uma edificação residencial ou comercial para alugar as unidades posteriormente. Escrever uma peça de teatro, uma música, um livro, um roteiro de filme e receber posteriormente os royalties pelos direitos de exibição, execução ou publicação desse material. Patentear uma invenção e receber os royalties pelos direitos de fabricação. Investir na bolsa de valores, em ações de empresas que pagam dividendos. Investir na bolsa de valores em cotas de fundos imobiliários que pagam rendimentos de aluguéis de grandes empreendimentos. E o investimento tradicional em renda passiva, que é trabalhar durante muitos anos, décadas, e depois receber mensalmente a renda da aposentadoria. Embora deva-se observar que o sistema de aposentadoria convencional não parece sustentável no longo prazo, ou seja, não é uma garantia real para os profissionais que estão agora no início da carreira. Um engenheiro, assim como um jogador de futebol, um pintor de paredes, vive da sua renda trabalhada, ou seja, tem renda
enquanto pode dedicar o seu tempo e a sua energia para o trabalho. E essa é a chamada renda ativa. Embora a renda ativa pode ser muito interessante no presente, é muito perigoso apostar o seu futuro na renda ativa. E também devemos observar que, ao escrever um livro, ou compor uma música, desenvolver uma invenção, ou qualquer outro tipo de produto que gera renda passiva, nós não temos como saber, com um bom nível de segurança, que resultado irá realmente aparecer e se será compensador. Por isso é interessante considerar, enquanto ainda temos a renda trabalhada, que é a renda ativa, um investimento em ativos financeiros geradores de renda passiva. Para isso, o profissional precisa organizar as suas finanças pessoais e garantir que os seus gastos sejam pelo menos um degrau abaixo dos seus ganhos. Lembre-se que essa é uma das 4 recomendações fundamentais dadas na primeira parte desse episódio. Sem que isso seja feito, não poderá haver a constituição da poupança necessária para que se faça os investimentos em renda passiva. É importante lembrar que a renda passiva representa uma rede de proteção que permite enfrentar com maior tranquilidade os períodos de crise econômica pessoal, que podem ser decorrentes de um mau negócio, de uma demissão, por exemplo, ou de uma crise econômica generalizada, como a que nós estamos vivendo nesses últimos 8 anos. Mão na massa para esse vídeo. Na descrição desse vídeo, nós vamos deixar 10 links para 10 aplicativos de gestão de finanças pessoais, todos gratuitos e fáceis de operar. Nós também vamos deixar, como prometemos, os links para conhecer os livros do Jean Tozeto. A nossa sugestão é de que você acesse esse material e comece a praticar os ensinamentos e os recursos que estão disponibilizados e que vá incorporando esses ensinamentos no seu dia a dia. Não dê nenhum passo para trás. Lembre-se, cuidar das suas finanças pessoais é uma forma de cuidar da sua saúde. E no próximo episódio, o episódio número 10, nós vamos falar de empreendedorismo e administração. Quais são os recursos que podem fazer o seu lado empreendedor alcançar sucesso mais rapidamente? O que você precisa saber sobre administração antes de abrir um negócio próprio? Assistir o próximo vídeo é um importante investimento. Até lá!